Sabe aquela coceirinha no nariz, olhos vermelhos, lacrimejando? Você começa a espirrar como um maluco e já logo diz, vou ficar gripado. Mas será que é gripe mesmo? Ou será um resfriado? Já parou para pensar que pode ser também uma alergia? Poucas pessoas sabem diferenciar um do outro. E é por isso que hoje o Mitos e Verdades cuidará com exclusividade da sua saúde, com informação e, claro, veracidade. Nós vamos contar com o conhecimento do otorrinolaringologista Eduardo Nogueira Magri. Boa noite, obrigado por ter vindo, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem. E você, fica em casa, está em casa. Você está na sua casa. Obrigado. É por dever de ofício, imagino que o que eu tenho de ligação de afetividade com o otorrinolaringologista. Pois é. Não é? A gente cuida bastante. Pois é. Essa história, Eduardo, como é que a gente pode diferenciar gripe do resfriado? Pergunta a mim. É até importante o que você acabou de falar, né? Não é qualquer espirro, por exemplo, que você já está ou gripado ou resfriado. O espirro pode ser simplesmente um espirro mesmo, um reflexo, né? Gripe e resfriado são duas condições, são duas doenças infecciosas. Indica que o seu organismo está sendo atacado, né, por um micro-organismo. No caso dessas duas patologias, são duas doenças por vírus. Vírus diferentes, são duas condições diferentes. É viral também? É viral. Eu pensei que fosse bacteriana a coisa. Ah, viral. Inclusive o vírus da gripe, se quiser falar primeiro da gripe, ela é causada por um tipo de vírus, que é o vírus influenza. Né? O famoso vírus influenza. Ele tem diversos subtipos, né? Não é o hemófilos? Não, isso é uma outra coisa. Por isso que eu estava pensando que era... Muita gente confunde, mas o influenza é o vírus da gripe. E ele, devido a várias mutações ou replicações genéticas desse mesmo vírus, a gripe tem diversos subtipos, uns mais graves, outros menos, mas ele tem esse nome até por uma curiosidade, né? A gripe, ela há muitos anos, há mais de 1000 anos, já ataca a humanidade. E antes mesmo de se pensar em conseguir enxergar um vírus num microscópio, os povos mais antigos relacionavam os quadros dessa doença com o frio, porque ela aparece mais nessa época. E na Itália se falava muito que essa condição das pessoas, quando vinham as epidemias de gripe, se falava que era influenza di freddo, do italiano influência do frio. Então a condição daquela pessoa doente era a influenza, tá com a influenza e o vírus acabou, quando descoberto, né, tendo o nome dessa antiguidade, né, dos italianos, da influenza. No inglês ele chama simplesmente flu. Que é a forma poucopada de influenza também. Exatamente, uma variação, né? Diferenciando a gripe, que é desse vírus influenza, o resfriado já tem uma gama grande de outros tipos de vírus. Não tão potentes ou virulentos, né, como a gente chama, como o influenza é, mas você basicamente tem o rinovírus, que é um vírus que é responsável por quase 50% dos resfriados, e dos quadros clínicos de ambas as doenças, o resfriado é mais leve. Você tem menos tempo de doença, as dores são menores, dor de cabeça é mais branda, a dor de garganta às vezes é um arranhão, geralmente a coriza te incomoda bastante, mas não tira a pessoa do que é corriqueiro dela. Ela consegue trabalhar, por exemplo. A gripe não. A gripe joga a pessoa na cama, né? A cefaleia intensa, a febre alta, que no resfriado, às vezes você não desenvolve nem febre. É um estado febril que não chega a passar de 38 graus. Mas a gripe não. A gripe, geralmente a febre é alta, persistente. Perfeito. Você tem dores de garganta, coriza, é um quadro mais grave. Absolutamente explicado. Então agora vamos desmistificar essa história. Vamos lá. Mito ou verdade? O resfriado pode se transformar numa gripe? Isso é mito. Mito? Mito. Que nem eu acabei de falar, são duas doenças diferentes. Dois vírus diferentes. O fato de você estar sendo atacado pelo vírus do resfriado não diz que você vai ser também atacado pelo influenza, pelo vírus da gripe, né? Você até pode ter a concomitância dos dois, né, ao mesmo tempo, sendo que o da gripe sempre se sobressai. Mas que um resfriado, uma condição de um resfriado te leva a uma gripe, isso não ocorre. Mito ou verdade? A gripe pode evoluir para uma pneumonia, ao contrário da alergia? Verdade. A gripe pode levar a uma pneumonia.
A gripe é uma doença séria, ela precisa ser levada muito a sério, né? A banalização da gripe, que nem qualquer espirro é gripe, isso não é assim. Principalmente em populações pediátricas, né? As crianças, os idosos e aqueles pacientes imunodeprimidos que estão em tratamento de imunossupressão. Um vírus da gripe pode causar sérios estragos, né? E a pneumonia é um deles, mas não por causa do vírus da gripe. Até pode ter uma infecção pulmonar pelo vírus da gripe, uma pneumonia viral, mas que não é tão grave quanto as pneumonias bacterianas que vêm oportunamente no meio da gripe. Você pode ter, durante uma gripe, uma bactéria que se aproveita do estado doente do paciente e desenvolve sim uma pneumonia. São complicações de uma gripe, mas nessas populações, crianças, idosos e imunodeprimidos, né? Acontece sim. Outra, mito ou verdade? Uma vez que a pessoa tem sinusite, terá para sempre. Mito. Mesmo? Mito, isso é mito. Na verdade, a sinusite, né, que para explicar, ela é uma infecção dessas cavidades dos seios da face, que ficam ao redor do nariz. Assim como a gripe ou o resfriado também é uma infecção, indica que o corpo está sendo atacado por um micro-organismo. No caso da sinusite, pode ser por vírus, diferentes tipos de vírus, por bactérias ou até mesmo por fungos. Mais raro, mas existem sinusites fúngicas, condições bem importantes. Então, são infecções também. O fato de você ter um caso de sinusite, que pode acontecer com qualquer pessoa, não diz que você vai ficar tendo sinusite uma atrás da outra. Se bem tratada, bem curada, o paciente saudável, ela pode ser sim um fato isolado, as sinusites agudas, né? Na verdade, hoje a gente chama de rinossinusites. É o nome correto da sinusite, hoje é rinossinusites. Você pode, devido a uma alteração anatômica do nariz, um desvio do septo, ou um edema dos ósseos de drenagem, da onde sai, né, a secreção do seio da face, você pode ter uma recorrência ou até a forma crônica da doença, que é uma sinusite, uma rinocinusite. Uma outra coisa. Mas você ter um quadro de rinocinusite não significa que você vai ter outros e vai ficar tendo isso a vida inteira. Isso não existe. Mito ou verdade? É possível desenvolver uma rinite alérgica ao longo dos anos? Isso é verdade. Isso é verdade. Apesar da rinite alérgica, a gente, no dia a dia do consultório, na prática, ser mais observado em crianças e adultos jovens, é uma doença de adulto jovem, criança, você pode desenvolver em qualquer fase da vida, da infância à velhice, né? Você imaginar, por exemplo, que uma pessoa que mora no interior e de repente aos 20 e tantos anos nunca teve nada, se muda para São Paulo para um trabalho ou para vir fazer uma faculdade. A gente mora numa cidade que é polo migratório, né? E a gente tem muito problema no ar. Essa pessoa nunca teve nada, ela vem para cá e aqui ela não se dá bem com o ar, a poluição, a presença de partículas em suspensão no ar, de pó, poeira, ácaro, e ela desenvolve uma rinite. Então a rinite alérgica, que é nada mais do que a sensibilização do nariz frente a uma exposição de um alérgeno, de algo que irrita o nariz da pessoa. Ela pode acontecer em qualquer fase, né? Mais comumente ela é nas crianças e adultos jovens, que é quando a gente começa a entrar em contato com tudo, né? Geralmente quando você chega aos 30, 40 anos, você já entrou em contato com muita coisa. Exato. E aí de repente você pode achar algo novo que nunca foi exposto ao seu nariz e você pode desenvolver sim uma rinite alérgica. Isso pode acontecer. Eduardo, me espera que eu estou voltando já. Olha, estou falando com você também, me espera que eu volto já.